Olá, alunos! Muitíssimo bom dia e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas Isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam incrivelmente bem, que tenham passado uma ótima semana, que estejam começando um excelente final de semana com a nossa aula de Estruturas Isostáticas. Para quem ainda não me conhece, para quem está me assistindo pela primeira vez, ou para quem não começou a assistir nenhuma aula do início, está começando hoje, muito prazer. Eu sou o professor Felipe Torim, estou aqui completamente à disposição de vocês para fazer o estudo de estruturas em geral, mais legal, mais fácil, mais prático, dinâmico, didático, engraçado, do jeito que eu conseguir possível, tá bom? Mas para isso a gente precisa manter o nosso combinado. Combinado esse que nós já fizemos, eu quero que nós mantenhamos os nossos compromissos aqui. Primeiro, se você tiver dúvida, você vai tirar a dúvida comigo, você não vai deixar a sua dúvida passar em branco. Tá? Essa é uma primeira e importante anotação. Segundo, você vai estudar sozinho. Cara, se tem uma disciplina no curso de engenharia civil como um todo que você obrigatoriamente tem que estudar sozinho para aprender é estruturas isostáticas. Consequentemente, estruturas hiperestáticas também, que é depois dessa disciplina, é a próxima. Mas você é obrigado a fazer um estudo solitário, como nós já falamos na semana passada. Ok? Tudo bem? Espero que sim. Estou contando com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente já falou na semana passada, sobre vigas inclinadas. Na semana retrasada, falamos sobre vigas isostáticas planas. Ok? Nessa aula de hoje, na semana de hoje não, né? Nessa aula de hoje, nós obrigatoriamente vamos entender outro conceito. Mas esse conceito ele não é tão diferente. Por quê? Porque você, muito provavelmente, já passou por uma situação dessa e não sabe. Nunca parou para pensar dessa forma. A gente vai falar sobre as vigas Gerber. As vigas Gerber, elas vão funcionar basicamente como sendo uma estrutura apoiando em cima da outra. É simples assim. É simples assim. Uma estrutura apoiando sobre a outra. Quer saber quando aconteceu isso? Quando você deitou na sua cama e a sua cama está sobre a laje. É, exatamente. Tem uma estrutura sobre a outra. Então você já sabe essa situação. Qual que é o grande objetivo das vigas Gerber? Você conseguir fazer com que uma estrutura apoie sobre a outra. Então, por exemplo, essa estrutura que vai apoiar sobre a outra, ela está utilizando a estrutura existente para não cair. E a outra, ela está recebendo a força. Tá bom? Vamos falar com um pouco mais de detalhe ao longo da aula. Bom dia a todo mundo que mandou bom dia. Olha aqui, ó. Jennifer, Fran, Gabriel, Júlio, Laura, Vanessa, Luciano, Eliadson, Letícia, Geraldino, Franciele, Ivonildo, Isabela. Muito bom dia a todos. Suiane, bom dia também. Sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? Então vamos lá. Ó, no dia, a gente vê muito viga Gerber em pontes. A gente vê muito viga Gerber em estruturas de concreto pré-moldado. Léo, bom dia, seja bem-vindo. Então a gente consegue ver isso aí no dia a dia bastante, tá bom? Vai ser um conjunto de vigas isostáticas que ela sempre, ó, presta atenção no professor. Ela sempre vai ser composta de pelo menos uma estrutura, uma viga isostática com balanço e uma viga isostática simples.
Esterfan, Gabriel Neis, Davi, todos, muito bom dia para vocês. Estou muito feliz que vocês estão participando comigo, pelo menos com um bom dia, tá? Então vamos para o quadro. Nossa aula toda vai ser no quadro hoje. Essa parte aqui não é da aula de vocês, tá? Não precisa se desesperar antes da hora, não. Seguinte, pessoal. Vou criar uma situação que pode ser bem comum aí em qualquer país do mundo. O que acontece? Vamos dizer que na sua cidade tenha um rio passando, né? Vem aqui, aí tem um rio, e aí depois tem cidade de novo. E aí, aqui tem água, e vamos dizer que nós não queremos construir um pilar no meio desse rio. Eu quero conseguir construir desse lado daqui, e eu quero conseguir construir desse lado daqui. Tá bom? Só que, para a gente conseguir fazer uma estrutura, uma ponte para passar sobre esse rio, a gente tem que construir alguma coisa aqui no meio, porque o carro não vai pular, né? Você não vai sair correndo com o carro e vai pular para o outro lado. Não, isso não vai acontecer aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vê se vocês concordam comigo. Eu posso começar aqui, ó, do meu trecho. Posso começar aqui do meu trecho 1 e faço o seguinte. Faço uma estrutura assim, ó. Faço uma estrutura, começo a fazer uma viga aqui pelo trecho 1, e isso aqui a gente consegue fazer. Isso aqui é tranquilo, isso não é um problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Só que aí no meu trecho 3, a gente também faz isso. Ó, o pessoal que está desse lado do rio constrói esse, o pessoal que está do outro lado do rio constrói aqui exatamente a mesma estrutura. Constrói essa estrutura. Tá? Então o pessoal construiu de um lado, o pessoal construiu do outro. O que eu faço agora? Cara, eu vou chegar, vou construir uma peça e vou chegar e vou colocar essa peça aqui, ó. Eu simplesmente vou colocar essa peça aqui em cima. E eu vou chamar isso aqui do meu trecho 2. Tá bom? Agora, pensando isso aqui, ó, como sendo a nossa disciplina. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, ó. O trecho 1. O trecho 1 está sendo uma viga isostática com balanço. O trecho 2 está virando isso aqui, ó. Deixa eu fazer no tamanho certinho, que fica mais legal. Isso aqui, ó. Esse aqui é meu trecho 1. Esse aqui é o meu trecho 2. E esse aqui é o meu trecho 3. Veja o que está acontecendo. O que está acontecendo? A gente tem, nessa situação, uma viga, que é esse primeiro trecho, que é uma viga biapoiada com balanço, que é esse trecho aqui.
Aqui eu tenho no trecho 3 a mesma coisa, uma viga biapoiada com balanço. E aqui no meio eu tenho esse trecho 2. Esse trecho 2 é o quê? Esse trecho 2, ele é uma viga biapoiada simples. Só que o que está acontecendo aqui? Onde é que está o apoio dessa viga vermelha do trecho 2? Na verdade, esse apoio nada mais é do que a ponta do trecho 1 e do trecho 3. Então, o trecho 2, ele é uma viga cujos apoios são a ponta do balanço do trecho 1 e a ponta do balanço do trecho 3. E sabe como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso dessa forma aqui, ó. Vamos lá, vou apagar aqui. Aí eu tenho aqui. E aí é o seguinte, a gente vai começar a resolver isso aqui com a nossa viga biapoiada simples. Viga biapoiada simples. Depois que nós resolvemos a nossa viga biapoiada simples, encontrei aqui, ó, a minha reação de apoio, que eu vou chamar de VC, e a VD, minhas reações de apoio. Aqui eu vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Cheguei, calculei a minha viga biapoiada simples. Depois que eu fiz isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha outra estrutura que está servindo de apoio. Está servindo de apoio. E vou resolver aqui, ó. Só que, qual que é o grande ponto? Boa pergunta, Gabriel. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Isso é uma formulação teórica, tá? É porque, assim, a gente estuda aqui na nossa disciplina estruturas isostáticas. Estruturas isostáticas são aquelas que apresentam o mesmo número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio, ok? Se nós fizermos essa estrutura, o trecho central, como sendo assim nos dois, essa se torna uma estrutura hipostática. Por quê? Porque se eu empurrar essa estrutura, ela vai sair andando para o lado. Tá? Então a gente não pode fazer isso. Agora, se eu fizer os dois apoios assim, vira uma estrutura hiperestática. Por que vira uma estrutura hiperestática? Porque nessa situação, a gente vai ter 4 reações de apoio, só que assim, a gente só tem 3 equações de equilíbrio. Então a gente não consegue resolver essa estrutura. Tá? Então o que a gente faz? A gente utiliza isso aqui, um apoio de segundo gênero e um
apoio de primeiro gênero, mas eu vou te explicar o porquê que isso não vai influenciar nada na sua vida nesse exercício. Porque nesse exercício, a gente não tem força horizontal. Como a gente não tem força horizontal, a gente vai ter somente força vertical. Então, nesse caso, faz sentido a gente usar isso, tá? Mas isso é só uma questão teórica. Beleza, Gabriel? Mas ótima pergunta tua, tá? Na prática, eles são iguais. Mas eu não vou entrar nesse detalhe da prática aí, porque senão a gente vai confundir, eu vou confundir muito vocês. Bom, que bom que você entendeu, Gabriel. Beleza? Mas é só uma questão teórica aqui, tá bom? João Vitor, só consegui entrar na aula agora. Poderia dar uma leve explicação do que o senhor está fazendo? O senhor Deus? Ou o professor Felipe? Eu não sou o senhor. Eu sou casado, sou o senhor, mas não gosto de ser chamado de senhor. Por enquanto não. Tá bom? Mas eu vou explicar. Seguinte, João, a gente trabalhou na primeira aula do nosso curso com vigas biapoiadas simples. Na semana passada, a gente trabalhou com vigas biapoiadas inclinadas. E hoje, a gente está trabalhando com uma composição de vigas. Por que eu estou falando que é uma composição de vigas? Porque a gente vai trabalhar com uma viga ficando em cima da outra. Você se apoiando no seu amigo, que se apoia no outro amigo, que se apoia no outro amigo. É isso que a gente está fazendo aqui, basicamente. Então, ó, peguei o meu primeiro trecho, que é um trecho biapoiado, simples. E esse trecho, ele tá, esse apoio aqui, ó, ele é esse ponto. Então, se eu achei essa reação de apoio VC, quer dizer que, na verdade, essa viga biapoiada simples, ela está aplicando uma força aqui, ó. Qual força é essa? VC. Então, esse é o ponto mais... Gente, confia em mim. Esse é o ponto mais importante da aula de hoje. A gente vai calcular a nossa viga biapoiada simples e as reações de apoio, elas serão transmitidas para a ponta dos balanços. Então, calculei essa primeira viga, achei essa reação de apoio VC, quando eu for calcular essa minha viga, eu vou aplicar uma força com a mesma intensidade da minha reação de apoio, só que no sentido contrário. Tá? Eu achei a minha reação de apoio apontando para cima, eu vou aplicar uma força aqui apontando para baixo. Ok? Cara, esse é o assunto, o ponto mais importante da nossa aula hoje. Ponto mais importante da nossa aula de hoje. Tudo bem? A gente vai transmitir essa força para cá. E essa força eu vou transmitir para cá. Depois que eu fiz essa transmissão da força da viga biapoiada simples para a ponta do meu balanço, aí sim a gente resolve isso aqui. A gente resolve essa viga biapoiada com o balanço. Biapoiada com balanço. Luísa. Olá, professor. Isso acontece porque a reação é no sentido contrário? Lembra, lei de Newton, que toda ação gera uma reação? Lembra? Pois é isso que acontece. Qual que é a ação de verdade? A ação é você estar aplicando um peso aqui na ponta do balanço. Aqui na ponta do balanço. O balanço,
está sendo aplicada uma força para baixo, então o balanço ele está aplicando uma força para cima como reação. Ação, a força para baixo, a reação está aqui, ó. Então o que, que a gente está fazendo? Ação e reação. Simplesmente isso. Nada além disso. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu vou pegar um primeiro exercício aqui pra gente. E aí eu quero que vocês dividam para mim. Tá? Quero que vocês dividam para mim o seguinte. Ó. Tenho esse aqui. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Nessa nossa primeira parte, essa viga ABC, ela tem um carregamento uniformemente distribuído de 2 kN por metro. 2 kN por metro. E aqui, na nossa viga CD, ela tem uma força concentrada de 10 kN. Aqui a gente tem 4 metros, 2 metros, 2 e 2. 2 metros, 2 metros. Tá? Eu quero que vocês façam o quê? Quero que vocês me expliquem. Qual viga está apoiando sobre a outra. Eu quero que você me explique qual viga está apoiando sobre a outra. Lembrando que a gente sempre tem que ter uma viga biapoiada simples. E uma viga biapoiada com balanço. Sempre, ó, presta atenção, em vigas Gerber, para vigas Gerber, sempre tem que ter pelo menos uma viga biapoiada simples e pelo menos uma viga biapoiada com balanço. Nesse nosso caso, ó, o que vai dividir as vigas? São as rótulas, tá? Aqui no ponto C tem uma rótula, tá vendo? É uma bolinha. Essa bolinha, ela divide as vigas. Então, me digam aí qual viga está apoiando qual viga. Nós temos duas vigas aqui. Nós temos uma viga A, B, C e temos uma viga que vai do ponto C até o ponto D. Luísa, Luísa perguntou, a partir de 2 kN por metro, é uma viga de 6 metros apoiada e os 10 kN é a reação de apoio que deixa essa viga em balanço? Não, não é isso, Luísa. Aqui eu não mostrei para vocês ainda qual que é a reação de apoio, isso a gente ainda vai calcular. Tá? Isso aqui é o nosso problema, é como apresenta o enunciado para a gente. São as forças externas que estão sendo aplicadas na nossa estrutura. O que eu quero que vocês mostrem para mim? Qual que é a viga biapoiada com balanço e qual que é a viga biapoiada simples? Veja bem, vamos dividir?
para a gente tentar entender. Ó, aqui eu tenho um apoio, aqui em B eu tenho outro apoio, e eu tenho uma barra ligando o ponto A até o ponto C. O ponto A até o ponto C. Essa é a minha primeira viga. A segunda viga vem do ponto C até o ponto D. No ponto D tem um apoio assim. O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? Ó, esse trecho aqui, já dividimos a viga, né? A, B, C e aqui, ó, C, D. Ok? Esse trecho aqui entre B e C é o balanço. É o balanço. Se esse trecho de B até C é balanço, quer dizer que a viga ABC é uma viga biapoiada com balanço. E aqui, a viga CD, o que ela vai fazer? Ela tem esse apoio e só. Então, quer dizer que o ponto C ele vai estar se apoiando em cima do balanço. Então, quer dizer que a minha viga CD é uma viga biapoiada simples. Tudo bem? Até aí, ok? Vocês ainda não conseguiram assimilar muito bem o que é a viga biapoiada simples e o que é a viga biapoiada com balanço. Tá? A viga biapoiada com balanço, tá, bom, vamos fazer diferente. Diferente. Eu vou desenhar duas vezes a viga. Vamos lá. O que eu quero que vocês pensem o seguinte. Você vai pegar essa primeira e vai apagar só um trecho, tá? Vou pegar essa primeira e vou apagar esse trecho aqui de cima, esse trecho da direita. A minha pergunta é o seguinte: essa estrutura, ela permanece de pé? Ela permanece estável? Essa estrutura, ela permanece estável? E aí na de baixo eu vou fazer o contrário. Eu vou apagar essa aqui, ó, essa parte aqui. Essa estrutura, ela permanece estável? E essa estrutura, ela permanece estável? Ó, não. Opa. Essa estrutura, ela permanece estável. Essa estrutura não permanece estável.
eu quero que vocês comecem a pensar assim, tá bom? Então, se essa estrutura ela não permanece estável, essa estrutura ela vai precisar de um outro apoio. Onde que essa estrutura vai se apoiar? Perfeito. Essa parte CD não permanece estável. Sendo assim, ela precisa se apoiar em algum lugar. Se ela precisa se apoiar em algum lugar, essa viga ela é biapoiada simples. Perfeito, Graça. É isso mesmo. É isso mesmo. A primeira, sim, porque ela tem 2 pontos de apoio. Essa segunda, não. Por quê? Porque ela está precisando de um apoio. E onde que ela vai se apoiar? Na ponta do balanço. Beleza? Então, essa é uma forma de você saber qual se apoia em qual. Apaga, desenha, deixa só o trecho solto. Esse trecho ABC permanece estável, então ele está tranquilo. Esse trecho CD, ele não permanece estável. Então ele precisa se apoiar em algum lugar. Isso aí, ele se apoia no balanço. Perfeito, gente. Assim vocês entenderam. Maravilha, maravilha. Olha que felicidade. Ganhei meu sábado. Ganhei meu sábado. Vocês conseguiram entender isso. Tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver então esse exercício? A gente já sabe qual viga é qual viga. A gente já sabe, beleza. E aí, a gente vai resolver esse exercício em 2 momentos diferentes. Perfeito, Flávio. Ó, o Flávio Camilo, ele matou a pau aí, ó, respondeu tudo. Gostei, gostei. Gostei demais. Então vamos lá. Então o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver? A gente vai resolver primeiro a nossa viga. CD. Que tem uma força de 10 kN aqui aplicada. O que, que a gente vai fazer? A gente vai achar as reações de apoio. Vai ser VC e VD. Depois que a gente acha as reações de apoio, a gente faz o quê? Diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. É assim que a gente resolve. Na segunda parte, a gente vai fazer a mesma coisa para cá, ó. A gente vai fazer a mesma coisa para cá. Aqui, a gente tem uma força de 2 kN por metro já sendo aplicada, um carregamento uniformemente distribuído. E a gente vai aplicar, além dessa força de 2 kN por metro que está aqui, qual força que a gente vai aplicar aqui? A nossa reação de apoio. Então, a gente vai colocar aqui ainda a nossa reação de apoio. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai achar o nosso diagrama de esforços cortantes e o nosso diagrama de momento fletor. Beleza, pessoal? A gente pode fazer isso separado, completamente separado? A gente pode fazer isso completamente separado. Pode fazer completamente separado. E aí a gente vai fazer isso. Ó, vamos fazer aqui, tirar aqui e tirar aqui.
Agora veja olha o que eu vou fazer. Presta atenção no que eu vou fazer. Desse lado aqui, eu vou resolver a minha viga biapoiada simples. Minha viga biapoiada simples, que tem aqui, ó, 2 metros e 2 metros e uma força de 10 kN aplicada aqui. E aí vou calcular o meu diagrama de esforços cortantes e vou calcular o meu diagrama de momentos fletores. Tá? Aqui do lado esquerdo, eu vou fazer a outra parte da viga. Aqui eu tenho o meu diagrama, meu carregamento uniformemente distribuído de 2 kN por metro. E ainda vou ter que colocar a força que vai ser a reação de apoio de lá. Então vamos lá. Gente, essa parte de achar reação de apoio, achar diagrama de esforço cortante, não vou fazer agora, tá? Porque não dá tempo. A gente já fez isso em 2 aulas, tal. Qualquer coisa, assiste as nossas aulas que ficam gravadas e aí você aprende, ou então acompanha no livro, que o livro ele também faz esse passo a passo e você consegue entender, tá bom? Aqui a gente vai ter uma reação de apoio de 5 kN. E aqui a gente também vai ter uma reação de apoio de 5 kN. Tá? Como é que fica o nosso diagrama de esforço cortante? Nosso diagrama de esforço cortante ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar 5 e menos 5. Esse vai ser o diagrama de esforço cortante dessa viga. E o diagrama de momento fletor? Eu vou fazer direto, mas eu quero que vocês calculem depois, tá, gente? Ele vai ficar assim, ó. Eu preciso que vocês calculem isso depois sozinhos para entender tudo isso. Para quem ainda não entendeu. Então, o que eu vou fazer? Ó, essa reação de apoio aqui, ela tem que ser aplicada aqui, ó. Tá? Então, agora, eu vou resolver essa viga aqui, ó. Resolvendo essa viga aqui, eu vou ter reação de apoio 0,5 kN e 16,5 kN. Como que fica meu diagrama de esforços cortantes? Nossa. Aqui no cantinho do quadro é difícil para mim. Aqui vai ficar o meu diagrama de esforços cortantes. E aí o diagrama de momentos fletores. Vou colocar aqui. Vou colocar os valores também. Aqui é meio. Aqui é menos 7,5, 9 e 5. E aí tem aqui, ó.
E aí o momento fletor ele fica assim. E aí depois vem para cá. Aqui a gente vai achar 0,06. 0,06. E aqui, menos 14. Pronto, beleza. Calculamos. João Vitor. Professor, eu vi que você calculou somente as forças no apoio fixo em Y. Não tem reação também em X? João, boa pergunta, tá? Boa pergunta. Você precisa calcular ela em X também. Você precisa calcular ela em X também. Quando você for calcular, tá? Nesses dois casos, você vai encontrar igual a zero. Tá bom? Você vai encontrar essa força horizontal aqui igual a zero e essa força horizontal aqui igual a zero também. Tá? Somente por isso que eu não coloquei. Tá? Mas você vai precisar calcular isso sim. Beleza. Calculei o meu diagrama de esforços cortantes. Calculei o meu diagrama de momentos fletores nos dois casos. O que eu faço agora? Agora, olha bem no meu olho. Agora você junta tudo. Você junta tudo. Simples assim. Bom, vê como é que vai ficar. Graça, Santos e Luísa. Graça, Santos e Luísa. Professor, como fez para achar estes valores? Graça, a gente usou o que a gente aprendeu na aula 1, tá? No AVA está disponível a aula gravada. Estão disponíveis as aulas gravadas. Então entra no AVA, aula 1, que vai ter a nossa videoaula lá, aprendendo a calcular isso aqui, tá bom? Luísa, a mesma coisa. Não entendi o porquê de ser 0,6 no diagrama de momento fletor. É porque a gente calculou assim, tá bom? Eu não consegui fazer todo o processo de cálculo, senão a gente não consegue terminar a aula. Por isso que a gente viu isso aqui em aulas anteriores, tá bom? Então, ó, como é que fica? Eu vou puxar isso daqui para cá, vou puxar isso daqui para cá. Se eu quiser, eu posso fazer até assim, ó, daqui para cá, mais, menos, aqui 5, aqui 5. E aqui também, ó, posso começar aqui. Aqui vem de 5, vai para 9, desce para menos 7,5 e sobe para cá, o meio. É isso aí. O que eu fiz? Puxei isso daqui para cá e isso daqui para cá. Eu juntei as duas vigas. E aqui, ó, no diagrama de momentos fletores, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai sair daqui e depois vem aqui, ó. Aqui a gente chegou em 10, aqui a gente chegou em menos 14 e aqui a gente chegou em 0,06. Tá bom? Então, o nosso exercício aqui, ó. O que a gente fez para resolver o nosso exercício?
essa parte mais essa parte. Ponto mais importante da aula. Ponto mais importante da aula. Pegar a reação de apoio da viga biapoiada simples e aplicá-la na ponta do balanço. Tá? Esse é o ponto mais importante da nossa aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vocês querem tirar alguma dúvida? Estou aqui à disposição, temos 4 minutinhos para dúvidas. Fique à vontade, Graça. Assim, como o quadro ele já está muito cheio, eu acho que um print pode te confundir. Tá? Depois tenta assistir essa aula aqui de hoje, que ficou gravada também, tá? Professor, esses diagramas, o senhor vai querer que eu desenhe na prova? Então, Itamar, na verdade, as provas são múltipla escolha, né? Mas nos exercícios discursivos, sim, você precisa desenhar isso aqui. Gabriel Neis, olha que pergunta legal, pergunta bem prática. Professor, essa ligação entre as vigas tem uma área determinada para se apoiar uma sobre a outra? Legal, Gabriel, boa pergunta bem prática, tem, tá? Mas isso é definido lá na sua disciplina de concreto armado. Se a gente fosse gastar um tempo nisso aqui, a gente precisaria de muito mais base teórica. Base teórica é essa que você só vai ter suficiente lá na disciplina de concreto armado ou na disciplina de pontes, tá bom? Mas se você quiser, entre em contato comigo pelo AVA, tá? Posso te mandar o material aí, se você tiver mais interesse, se quiser já começar a estudar isso aí, fique à vontade, tá bom? Caio Vitor, professor, repete, por favor, o ponto mais importante da aula. Lógico, Caio, o ponto mais importante da aula é a gente entender que a reação de apoio da viga biapoiada simples, a gente vai pegar ela e vai aplicar aqui, ó, na ponta do balanço. Se não fizermos isso, a gente errou o exercício inteiro. Tá bom? Sendo assim, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Até a semana que vem. Se tiverem dúvidas, entre em contato com o tutor da disciplina. Tchau, tchau.